Há mistérios peregrinos no mistério do destino que nos manda renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Sempre me encanta este poema pela sua melodia e os importantes ensinamentos que nele estão contidos. É de Castro Alves, recebido pelas mãos abençoadas de nosso Chico Amor Xavier. E neste poema, nós nascemos da luz do Criador. Múltiplas vidas vivemos para essa mesma luz volver. Saídos da mão do Criador, nós precisamos de múltiplas existências para desenvolver a inteligência, o livre-arbítrio, o sentimento, para nos ajudar a nos compreender quem nós somos. E novamente, através da sabedoria e do amor, sintonizarmos com este Criador, que nos deu esta bênção da vida. É nesse sentido que entendemos o retornar ao Criador. Não naquela ideia de nos confundirmos a Ele, perdendo a nossa individualidade. Mas nos alinharmos, nos sintonizarmos com a sua sabedoria e com o seu amor. Este amadurecimento nos possibilita esta junção, união, e aos poucos criarmos condições para o crescimento cada vez maior. Esse poema também nos remete a uma outra reflexão muito importante, que está na frase: nascer, viver, morrer. Renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Esta frase, ela foi escrita no Dolmen de Allan Kardec. Dolmen é um túmulo druida que foi construído em homenagem ao mestre Kardec e se encontra no cemitério Père-Lachaise, em Paris, na França. Nascer, viver, morrer. Renascer ainda, tal, e progredir sempre, tal é a lei. Lei esta que permeia o mistério peregrino que nos manda renascer. O renascimento, ou reencarnação, é uma bênção que demonstra o amor de Deus para com os seus filhos. É um mecanismo pelo qual vamos desenvolvendo as condições para compreender cada vez mais o porquê aqui estamos, o porquê nascemos e quem nós somos. E serve igualmente a reencarnação para que nós possamos quitar ou nos reconciliarmos com as questões deixadas em outras existências. Aqueles de nós, e sugerimos com certa ênfase, possamos estudar no Livro dos Espíritos as questões de 166 em diante, onde Kardec recebe dos amigos espirituais maiores esclarecimentos sobre a reencarnação. No passado, a época de Jesus,
A reencarnação era um pouco confundida com a ressurreição pelos nossos irmãos judeus. E também pela metempsicose, pelos povos orientais, pelo budismo, pelo hinduísmo e até pelo neoplatonismo. Ressurreição. Esta palavra tem a seguinte definição: retornarmos à vida após a morte de nosso corpo. No mesmo corpo. Esse é o significado da ressurreição. Entretanto, nós temos consciência pela ciência atual que é impossível reerguermos um corpo já morto, um cadáver. E como a gente brinca, talvez isso só é possível nos filmes de Hollywood, onde temos lá o Walking Dead, os zumbis e assim por diante. Mas, por conta disto, a ressurreição, ela realmente não tem esse sentido. Jesus, quando aparece aos seus discípulos, aparece em corpo espiritual, um corpo materializado. Tanto é que ele aparecia em ambientes fechados, não precisava abrir as portas, e desaparecia num piscar de olhos. Um corpo não se faz isto. Temos a barreira da matéria. Então, em corpo espiritual, ok. Então, é importante que nós tenhamos essa compreensão para entendermos que a ressurreição não tem um cabimento, pois derroga, uma vez mais, as leis da própria natureza. E a metempsicose, muito difundida pelos povos orientais, budismo e hinduísmo, ela tinha quase que a mesma definição. Era renascer após a morte do corpo em um novo corpo. Entretanto, de qualquer espécie. O que significa isto? Pela metempsicose, nós, humanos, poderíamos nascer num corpo de um animal. Ela era utilizada, esta teoria, para controlar o povo. Que na época, se não fizesse aquilo que os mandatários diziam, teria que nascer num animal. Então você vai nascer como uma cobra. Então a pessoa que era muito traiçoeira, você vai nascer numa cobra, uma serpente. O raivoso, de repente num tigre, num leão. Então era uma forma de coibir as criaturas e mantê-las sobre o destro daqueles que tinham poder. Encontramos muito disto no Egito, os faraós, e também nas castas hinduístas, as castas dos brahmanes, que eram as primeiras, assim como os sacerdotes do Egito, os faraós, que eram os primeiros, tinham conhecimento da metempsicose, mas não nesse sentido de nascer no corpo de um animal, mas sim da própria espécie humana. Então, para ele, entre os iniciados, ok, o nascimento se dava em outros corpos humanos, mas para o povo ventilava em boca pequena. Você, se não me obedecer, vai nascer como meu cãozinho. A gente ouve hoje em dia as pessoas até brincando, porque o Brasil é um dos países em que os pets estão em grande proporção. E muitas vezes a gente vê os pets e fala assim, nossa, ele tem melhor vida do que eu. Então eu quero nascer na próxima existência como um pet. Comer filé mignon, andar sempre Mas, gente, impossível. Os Espíritos nos esclarecem que ao alcançar a condição humana, não retroagimos, não voltamos atrás. Manteremos a mesma condição humana sempre.
Ah, mas Sérgio, e que falam de nascer uma condição social diferente? Isso ocorre. E ainda bem. Jesus, faltou agora a reencarnação. A reencarnação, que é a última das teorias, é aquela justamente que nós viemos aqui conversar, era a palavra palingenesia, é uma palavra grega que quer dizer palin, que é novamente Gênesis, nascimento. Ou significa regressar à vida após a morte do corpo, mas em um novo corpo e na mesma espécie. Então a reencarnação, ela está aí colocada em todas as épocas remotas se tinha conhecimento. Jesus, em várias oportunidades, nos falou da reencarnação, nos ensinava sobre ela. Alguns episódios, vamos comentar 3 e depois entrar em um pouco mais detalhes. Em Mateus, na transfiguração do Tabor, Jesus pede a 3 discípulos, normalmente ele pedia a Pedro, João e Tiago, que eram médiuns de efeitos físicos e outras mediunidades também, para assisti-lo. E ali na transfiguração do Tabor, Jesus recebe 2 entidades que se materializam ali junto a ele, Elias e Moisés. Tanto é que Pedro, surpreendido com aquilo, fala, mas Senhor, não desejas que nós façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Elias e uma para Moisés? E o ponto, nesse episódio que a gente vai estar conversando, é justamente este, em que os discípulos falam, mas, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas? E Jesus fala a eles, mas digo-vos que Elias já veio. E ninguém deu conta disso, e maltrataram, fizeram com ele tudo. Assim como vão fazer com o Filho do Homem, que é ele. Então, Jesus já veio, Elias já veio. E aí os discípulos entenderam, caiu a ficha. Então o mestre está falando de João, o Batista. Um outro momento, nós encontramos no evangelista João, que nos fala sobre Nicodemos, que procura Jesus. Porque ele tinha uma inquietação interior para saber como é que era necessário, que era possível alcançar o reino de Deus. E Jesus diz a ele, necessário é renascer novamente. E o último episódio é sobre uma passagem que Jesus está dialogando com os discípulos e eles perguntam, Jesus, quem pecou? Este homem, ele está falando do cego de nascença, este homem ou os seus pais? Então, nesses 3 episódios, que a gente vai detalhar um pouquinho mais daqui a pouquinho, nós entendemos o quanto recheado se encontrava o Novo Testamento e o Velho Testamento sobre as questões da reencarnação. É importante ressaltar que a reencarnação esteve no cristianismo até o ano de 553. Até esta época, esta ideia, esse princípio da reencarnação era comum entre os judeus e no cristianismo. Mas no ano de 553, o imperador Justiniano, influenciado por sua esposa Teodora, resolve remover todo esse princípio da pré-existência da alma e da reencarnação dos textos sagrados. Foi uma canetada de uma vez só. E aí a gente vê o perigo do Estado que não é laico. O Estado que tem um domínio sobre a religião. E depois disto, não se falou mais sobre os princípios
reencarnacionistas, tanto é que nossos irmãos católicos e algumas linhas dos protestantes não admitem de forma alguma, né, esta ideia. O Espiritismo não inventou a reencarnação. Como já colocamos, ela é algo ventilado em várias filosofias, em várias religiões. Nos tempos atuais, nós encontramos também esse assunto como motivo de pesquisa por vários cientistas, tal qual Brian Weiss, um psiquiatra norte-americano que estudou as terapias de vidas passadas. Ele trabalhou com isso e escreveu um livro, né? Muitas Vidas, Muitos Mestres. A gente vai encontrar também esse mesmo estudo, essas perquisições do Dr. Banerjee, indiano, já falecido, que escreveu o livro Vida Pretérita e Futura. Este autor, Banerjee, foi um dos que inspirou uma outra personagem, também conhecida, cientista nos Estados Unidos, chamado Ian Stevenson. Este cientista, né, inspirado por Banerjee, começou a estudar as questões de reencarnações, né, os episódios, as pessoas, principalmente crianças. Porque a criança, na sua ingenuidade, na sua pureza, não tem por que disfarçar. Então ele estudou e aí acabou depois criando, né, um livro chamado 20 Casos Sugestivos sobre Reencarnação. E também, dentro disso, alargou algumas fronteiras sobre as questões de marcas de nascença ligadas às questões de reencarnação. Bom, tudo isso reforça as mensagens que nosso querido Allan Kardec recebeu e está na codificação espírita, principalmente no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Uma das verdadeiras pérolas é o diálogo de Jesus com seus discípulos sobre este ponto. Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Vejamos, meus irmãos, observe a resposta do mestre. Nem ele, o homem, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Olha que rico é isto. Vamos refletir. Primeiro, confirma a pré-existência da alma e o processo reencarnacionista. Por quê? Vamos refletir. Se o homem nasceu cego, em que momento que ele pecou? O homem nasceu cego. Em que momento ele pecou? No ventre da mãe ou numa vida anterior? No ventre, impossível. Então, se é numa vida anterior, então ele renasceu novamente. E isso significa ele reencarnou. Então, aí a gente já tira um primeiro princípio muito forte. E o segundo ponto também desse episódio, ele confirma a lei de causa e efeito, que nos diz assim, ele nasceu cego porque pecou. E é do princípio da lei de causa e efeito que cada um recebe aquilo que fez. Nós sofremos aquilo que fizemos o outro sofrer. Ou quando não utilizamos de forma adequada as nossas habilidades. Então vejamos, Jesus validou o entendimento dos discípulos quanto aos princípios, mas comentou e afirmou que não foi por causa nem do homem, pecados do homem, e nem por conta dos pais, né, que ele assim nasceram. E abre um parênteses, ninguém sofre pelos erros do outro. Então os filhos não sofrem pelos erros dos pais.
Isso não existe, isso está lá na lei de Moisés, que ele fez isso para coibir o povo, mas não é assim. Então aí nesse princípio a gente vê o quanto precioso esse diálogo de Jesus com os discípulos. Um outro momento, que também é um outro episódio maravilhoso e mais conhecido, é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Neste episódio, Nicodemos, um doutor da lei, procura Jesus para perguntar como é que era possível, fazer para alcançar o reino de Deus. E Jesus fala, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Todos nós que aqui estamos com um corpo de carne. Não estou vendo, e acredito que ninguém aqui é um espírito materializado. Então todos aqui nascemos da carne. E da água simbólica, que é no líquido amniótico, onde nós passamos há quase 9 meses no ventre da mãe. Então a água simbolizada por essa bolsa, onde tem o líquido amniótico. Então nascemos da carne e da água. Entretanto, nascer do Espírito é algo que nós precisamos fazer voluntariamente. Nós precisamos renascer espiritualmente para fazer com que as nossas vidas tenham sentido. Ou seja, precisamos nos tornar um novo homem, uma nova mulher. Trabalhar os nossos sentimentos para que nós possamos fazer frente aos desafios da vida. Renascer do Espírito não é fácil. Exige vontade, perseverança de crescer. Nenhum de nós que aqui se encontra é um ser já iluminado. Pelo menos eu não sou, Todos nós trazemos as nossas mazelas. E essas mazelas precisam ser trabalhadas com o nosso esforço diuturno. Se nos renovarmos interiormente, continuaremos mantendo alguns pontos escuros que trazemos de outras existências. Esses pontos, e alguns autores, André Luiz fala que são pontos mortos, acabam muitas vezes vindo à tona no nosso dia a dia. E existe aqui um momento em que André Luiz está junto a Aulus, atendendo uma senhora em um trabalho espiritual, em que ela começa a ficar angustiada, porque se aproximou um espírito dela que tinha a ver com a vida passada. E nesse momento que ela fica angustiada, perturbada, ela começa a trazer muitos insumos do passado. E aí, eles falam justamente de que, nesse caso, ela nasceu na carne, mas não conseguiu se renovar espiritualmente. Então nós precisamos realizar isto. Renovarmos espiritualmente. Nos consultórios terapêuticos, muitas vezes as questões que levamos aos psicólogos, aos psiquiatras, têm a ver com as nossas questões, as nossas reminiscências do passado. Nós precisamos lidar com elas. Não tem como fugir. As reminiscências do passado nem sempre são traumáticas. Há muitas reminiscências que são positivas e que nos mostram habilidades inusitadas que nós temos. Normalmente chamamos essas habilidades de dons especiais, habilidades ligadas às questões de prodígios. Falamos que são pessoas que têm aí uma capacidade diferente. Então, essas habilidades podem ser utilizadas por nós para fazermos um trabalho maior que já tínhamos começado anteriormente. Então, essas criaturas não são privilegiadas por Deus. Eles trabalharam exaustivamente em existências anteriores. Semana passada,
assistindo um vídeo do Domingo Especial. Acho que era espetacular. Né? Conheci o Cobertinha. O Cobertinha é o Michael Eduardo da Costa, 36 anos. Ele foi um boia fria e hoje, né, veio de outra cidade aqui para São Paulo, e hoje ele é um morador de rua. E o que aconteceu? Ele ia lá na rodoviária Tietê, na área de alimentação, e lá tinha um piano, ele ouviu um piano e foi lá. Né? E ficou encantado com o piano e sentou lá para tocar o piano. E ele começou a tirar músicas assim, fantásticas. Né? E ele é bem fortinho, né? Ele anda com a cobertinha aqui, shortinho, aquele jeito, né, do morador de rua. E aí ele foi entrevistado, porque algumas pessoas filmaram ele, e aí a televisão foi lá entrevistá-lo. Ele, com 9 anos de idade, ele teve um contato rápido, né, com o piano. E depois disso, a vida rolou, foi à frente, e somente depois, com já idade avançada, 30 e poucos anos, que ele escuta a música ali na rodoviária e vê o piano e senta lá para tocar. Ele tem um ouvido universal, que as pessoas dizem. E aprende assim, né? Vê nos outros e vai aprendendo. E toca, gente, uma beleza. Então isso são o quê? Memórias de vidas anteriores. Falarmos, poxa vida, de onde que veio isto? É um dom de Deus que veio gratuitamente? Não. Por que que ele nasceu nessa situação? A reencarnação e a pluralidade das existências nos explicam. Mas assim como a pluralidade das existências nos explica também a questão de João Batista, que perdeu a cabeça. Ele não foi Elias? Quando Elias, no momento ali, ele mandou decapitar 400 sacerdotes de Baal. E depois, como precursor do Cristo, ele perdeu a cabeça. A lei da reencarnação se aplica à lei da pluralidade das existências e da ação e reação. Meus amigos amados, nós temos uma vida belíssima e precisamos aproveitá-la cada vez mais. Entender que nascer, renascer, é o propósito, é o mecanismo que nos ajuda a crescer em direção à luz. Então, não deixemos isso para depois, façamos agora. Afinal de contas, há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos, que nos fazem renascer, que nos mandam renascer. Múltiplas vidas vivemos. E em tudo isto encontraremos o amor de Jesus, o amor de Deus, para nos ajudar a crescer. Muita paz.